chamei erradamente pastorinha às batatas que na verdade se chamam saloinha. A questão foi apontada de forma certeira por diversos ouvintes, perante os quais, cabisbaixo, me retrato. Não no sentido de tirar uma fotografia a mim mesmo ou de pintar um quadro com a minha cara. Retrato-me com C. Retracto-me. Disse traque. Pois disseste. Mas atenção, Nuno. Com o novo acordo ortográfico, aí está uma coisa que se perde. Tens razão. Já viste? Por isso eu sou contra. Bandidos. Eu manifesto aqui também a minha revolta. Bandidos. Já. Bandidos. As batatinhas são boas, devo dizer. Dada a seriedade desta falha, venho por este meio anunciar a minha imediata demissão desta rubrica e mesmo desta rádio. Não, queria colocar um ponto prévio que tem a ver com a circunstância de estes dias, ontem, hoje, amanhã, são maus dias para Portugal e maus dias para a língua portuguesa. A imposição, única e simplesmente pela burocracia estatal, de um acordo ortográfico que não se percebe com quem, visto que não é aplicado praticamente por ninguém e representa, de facto, um enorme falhanço da nossa diplomacia, apresentado como algo que podia aproximar e salvar, eventualmente, o português através de um conjunto de regras ortográficas. Este acordo é mais um passo no sentido da degradação da nossa identidade e consciência nacional, na medida em que ela está muito ligada à consciência da língua. E não adianta fazer comparações com acordos anteriores, com o PH da farmácia. Primeiro, porque os tempos não são idênticos. Nós, neste momento, temos a língua portuguesa numa posição defensiva, mas não é por causa da competição com o Brasil, nem da competição com os palopes. É com a crise da própria língua portuguesa cá, no sistema de ensino, com a substituição de um português com um mínimo de vocabulário para um português gutural, quer dizer, a substituição. E esse é que é o grande risco. E, portanto, a ideia de que um acordo que é, no fundo, de engenharia utópica sobre a língua, que não é estimado por ninguém, pelos criadores, pelos escritores, pelos jornalistas, que muita gente, por razões de consciência, se vai recusar a aplicar. Eu nunca escreverei na base do novo acordo ortográfico. E agora resolvam o problema que se me coloca. Marquem os erros. Marquem lá os erros. Façam também uma declaração nesta matéria. O Lobo Xavier, sim, que é parte interessada. Eu assinei a petição e sou mandatário com muito gosto e muita honra e tenho exatamente a mesma posição do Pacheco Pereira. Jorge Coelho? Eu também estou de acordo, mas preferia que fôssemos discutir o tema. Muito bem, então vamos lá ao tema. Queres começar pela língua portuguesa? A língua portuguesa. Então. O acordo. Qual acordo? O acordo ortográfico. O acordo ortográfico. Primeiro. Também podia ser ortopédico, mas pronto, calhou a chamarem-lhe ortográfico. Não. Mas eu acho que devia ser o acordo ortopédico. Deu-me tanta pontapé na gramática que era muito mais chamarem-lhe ortopédico. Portanto, há problemas, não é, nessa matéria? Não, portanto, inventaram inventaram. Porque não há notícia de povos que falem a mesma língua terem que chegar a acordo sobre a forma como a escrevem ou até como a falam. Mas pronto, não é? Esta nossa menoridade, esta nossa pequenez fez com que fôssemos ali a correr a pedir por favor para estarem de acordo connosco. E então fizeram um acordo. Chamam-lhe acordo ortográfico, mas não está toda a gente de acordo. E há mesmo quem se recusa. Designadamente os países que deviam acordar a coisa. Exatamente. Que não ratificaram nada disto. Cá em Portugal há uns rapazes que são mais papistas que sua santidade, não é? E então puseram isto tudo em vigor, a correr, como se por absurdo não houvesse um conjunto de editoras a faturar em grande para terem, por exemplo, textos novos, ou melhor, textos velhos com o novo acordo. Vai daí. Há muita gente a manifestar-se contra. Houve um governo que se apressou, não é? Porque isto envolve dinheiro que nunca mais acaba. Então o senhor doutor juiz disse, meus amigos, no meu tribunal não há cá destas coisas. Mas acho que disse isto a um senhor dos serviços prisionais, escreveu isto. O senhor dos serviços prisionais não gostou e apresentou queixa do senhor doutor juiz. Como o Conselho Superior da Magistratura não tem mais nada que fazer, vai-se agora pronunciar sobre se o Sr. Juiz tem razão em não aceitar o acordo ortográfico ou se o senhor das prisões é que tem razão em aceitar, em querer o acordo ortográfico.
Bom, mas de qualquer das maneiras, alguém disse que este juiz, de seu nome Rui Teixeira, um homem famoso, O Dr. Juiz Rui Teixeira. exatamente, terá cometido 3 crimes: denegação de justiça, Sim. abuso de poder e coação de funcionários. Ele fez isto tudo. Eu tenho os juízes todos de Portugal na melhor opinião, na melhor conta. Tudo por Portanto, causa se do ele acordo fez a ortográfico. denegação da justiça por causa do acordo ortográfico, se coagiu um funcionário por causa do acordo Teve uma ortográfico manifestação de abuso de poder. e se abusou do poder que tem por causa do acordo ortográfico, vamos dizer que é um mal menor. Porque este acordo é uma cagada. É a mulher do cagado. Queria dizer que nunca foram os cientistas que mudaram a língua, foi sempre o povo. A língua é aquilo que é falado, não é aquilo que é... Acordado. Não só acordado. Não é que os rapazes que escreveram este acordo estavam a dormir, não estavam acordados. Mas pronto, isto é dinheiro a só alguém. mais uma vez, é de ser... Até pode ser uma injustiça, mas que eu estou de acordo com o juiz. Com o Rui Teixeira. Bem, Ah, sim, eu também não gosto deste acordo. Somos obrigados pela convenção à qual está ligada a imprensa. Naturalmente, nós, na SIC, temos todos os nossos textos que estão na antena, estão sob o novo acordo ortográfico. Ainda assim, Sim. nas empresas do grupo Dr. Balsemão, há pessoas Têm que escrevem têm a liberdade para escreverem como com a entendem. liberdade de escrever ao abrigo É do verdade. artigo acordo, como é o caso. É uma coisa que acontece. É uma questão de liberdade. É uma questão de liberdade. É verdade. Fiquei estupefacto. Não caiu o C? Não. Porque se lê? Abaixo o acordo. Abaixo o acordo. Abaixo o acordo. Beijinhos. Beijinhos. Miguel, fiquei estupefacto, abaixo o acordo. Beijinhos. Miguel Guilherme, tens que pôr. Aí está aqui, estás bem reconhecido, mas enfim. MG. Miguel, foi um grande prazer. Foi um prazer e foi uma surpresa. Fizeste uma surpresa. A aplicação do novo acordo ortográfico conclui-se que o inquérito foi alegadamente instaurado devido a implicações processuais criadas com a recusa de Rui Teixeira. O magistrado que conduziu a instrução do processo Casa Pia não reconhece o acordo ortográfico. O magistrado entende que os tribunais não são obrigados a cumprir a resolução do Conselho de Ministros, que sujeita os serviços públicos às novas regras. Miguel, eu e tu, enquanto autores, também não gostamos nada do acordo ortográfico, mas é lícita a posição de Rui Teixeira? Bom, eu não sei, não vou entrar nas partes processuais disciplinares para saber se há ou não um crime de negação de justiça. Não sei se ele terá retardado ao mandar redigir em português, em bom português, o relatório social, se ele terá atrasado de alguma forma uma hipótese de liberdade condicional de um preso. Isso é matéria que eu desconheço. Em relação ao texto dele, eu devo dizer que me ri imenso. Divulguei por vários amigos, inclusive no estrangeiro, no Brasil, para mostrar que em Portugal, de facto, há uma grande oposição ao acordo ortográfico. Disso, eu chamo a atenção para a importância política disto. Há uns meses atrás houve um relatório no Parlamento, numa comissão parlamentar redigido pelo deputado centrista Michel Seufert, que arrasou o acordo ortográfico, não só as implicações dele, mas a maneira como foi feito à socapa, imposto por académicos a todas as pessoas que trabalham com a língua, e a forma como os próprios signatários que aprovaram a entrada em vigor do tratado violaram as normas, tornando-o obrigatório sem que haja o número de assinaturas exigido pelo próprio tratado. Portanto, a entrada em vigor do tratado, além do mais, é ilegal, face ao próprio tratado. O que eu acho extraordinário é que as pessoas podem ser contra a favor do tratado, e eu acho perfeitamente plausível que sejam contra, mas é indiscutível que há uma grande maioria de pessoas informadas que trabalham com a língua que são contra. Essa grande maioria já fez petições, já fez exposições, já fez conferências, já escreveu artigos, já provou por A mais B todas as implicações disto, e o poder político reage como não se fosse nada. O Presidente da República não tem uma palavra. O Governo subia para o ar, e no próprio Parlamento não há um grupo parlamentar que tome a iniciativa de levar o acordo à votação. Dir-se-ia que, por inércia, por preguiça ou por cobardia, vamos assistir a uma revolução para pior na língua portuguesa, que foi aquela que herdámos, que era suposto passarmos aos nossos filhos. O acordo ortográfico é um acordo negociado e celebrado inteiramente nas costas do povo português, que nada tem que ver e antes prejudica seriamente a identidade e a preservação da língua e cultura portuguesas, e que apenas foi celebrado em obediência a interesses políticos e económicos
de submissão que nada tem a ver com os interesses do país e do povo. Merece, por isso, o repúdio da candidatura do PCTP-MRPP. Conselho Superior da Antena 1, segunda-feira, a opinião do eurodeputado Paulo Rangel. Bom dia, Paulo Rangel. Esta manhã, deixa ficar aqui um trocadilho. Acordo ortográfico, língua política e política da língua. Tal e qual. António Macedo, muito bom dia a todos os ouvintes. Aquilo que realmente aqui importa terem atenção é que o acordo ortográfico já vem dos anos 90, agora foi imposto definitivamente nas escolas. Os alunos que não escreverem segundo a nova regra, no fundo, passarão a estar a errar e, portanto, serão penalizados nos seus exames e nos seus testes por essa circunstância. Mas este acordo ortográfico, que pretendia unir todos os países falantes de português, na verdade só está em vigor em Portugal. Quer dizer, não está no Brasil, onde não foi levado avante, não está em Angola e não está em Moçambique, para falar, no fundo, daquelas 3 países que aqui poderiam contar, do ponto de vista da população e da sua importância futura. E, portanto, isto, no fundo, não é um acordo ortográfico, isto é uma norma ortográfica puramente para o continente europeu. Qual é o problema aqui? É que isto basicamente é uma língua política. E é muito mal misturar política e língua. Portanto, não compreendo como é que o Governo continua e insiste neste erro, que aliás já vem de vários governos anteriores. Não sei o que é que se passa na 5 de outubro. Cada vez que chega lá um ministro acaba por se deixar deslumbrar pelo acordo ortográfico. Mas o que eu acho que isto revela é que, em vez de nós termos uma política da língua, temos uma língua politizada e uma língua política. Repare, não tem sentido nenhum o acordo ortográfico. Ele retira-nos das nossas raízes, que são as raízes do latim em particular. Afasta a língua hoje, um conjunto, para estrangeiros que aprendam português, torna-se muito mais difícil, porque nós estamos cada vez mais um pouco com a norma italiana, que é uma norma puramente ortográfica e que não tem a ver com as raízes das palavras, que nos permitiam identificá-las no inglês, no francês, no espanhol. Ainda Rui Ramos recentemente chamou a atenção para isso. Portanto, temos esse problema. Há um outro aspecto que me parece que é lamentável também aqui, que é o aspecto de, no fundo, nós sairmos cada vez mais da busca dos clássicos, do grego, do latim, que seriam fundamentais para a aprendizagem das nossas crianças e que eu lamento imenso que estão completamente abandonados, nomeadamente o latim. Em Portugal está numa situação que não tem paralelo nos outros países da Europa, como língua estrangeira, embora uma língua morta, mas fundamental para a compreensão do português. E na verdade, isto representa muitas outras coisas. Eu lembro que no início este governo, enfim, de que eu sou apoiante, como é sabido, chegou a pensar eliminar a segunda língua, nomeadamente o francês. Quer dizer, o que é uma coisa que não tinha sentido absolutamente nenhum. Portanto, a segunda língua estrangeira, digo eu. Portanto, eu acho que, sinceramente, nós temos neste momento, depois do exemplo que foi dado na semana passada, língua política a mais e política da língua a menos. E, portanto, eu pedia que agora, que vamos entrar em período eleitoral,
os partidos pensassem bem numa política da língua, que acabassem com este disparate que foi o acordo ortográfico. Acha que é possível voltar atrás, Paulo Rangel? Na política para segundas línguas estrangeiras para além do inglês. Porque eu acho que era fundamental que um país como Portugal, que é um país europeu, periférico, os nossos alunos tenham capacidade multilinguística. Isso fará uma diferença enorme no futuro a favor deles. E portanto, mas acha que é possível pensar no português, pensar no inglês e pensar nas restantes línguas que nós temos de falar. Eu prefiro política da língua a línguas politizadas. Olha, mas interessava-me falar do acordo ortográfico. Qual é a posição do I em relação ao acordo? É verdade. A posição do I não sei que não lhe perguntei. Bom. A minha é não. Tu é não? Não, ponto. É muita coisa. 0931, agora já é... Só uma publicação ainda que é Abaixo o o acordo acordo ortográfico. O Record não. Tanto quanto sei, só o Record, até este momento, só o Record e o Diário da República também é uma publicação. Esse é praticamente obrigado. Uma coisa óbvia é que vai haver aqui um fator de discrepância, de imponderabilidade que não facilita. Por outro lado, há uma questão que também é óbvia, que os outros países da lusofonia, nomeadamente os angolanos, fizeram-nos um gesto feio e disseram: vocês não se entendem, portanto nós não vamos adotar. Aliás, acho que os angolanos tomaram uma atitude mais prudente no meio disto tudo e disseram: vocês resolvam lá isso e depois a gente um dia compreende. O que é que me parece acima de tudo? Olhamos para aquilo que se passa entre os americanos e os ingleses. Os americanos e os ingleses, que falam a mesma língua, que se entendem melhor do que nós nos entendemos naquilo que é a vocalização da língua do que portugueses e brasileiros, por exemplo, mantiveram as suas escritas diferentes. Por exemplo, para dar um exemplo, a palavra trabalho em inglês americano escreve-se labor e em inglês escreve-se labour. Neighbor, o vizinho, também se escreve em Inglaterra com U e nos Estados Unidos com O. E, no entanto, as pessoas partilham livros... Há uma célebre canção de jazz, não é? Que até explora essas diferenças. É lindíssimo. E depois também tem um sotaque diferente relativamente ao tomato e ao tomato, não é? Que é isso que estamos a falar. Neither e neither. E tudo isto corre com uma enorme naturalidade no mundo da língua inglesa, sem que ninguém se preocupe muito com isso. Eu creio que nós aquilo que fizemos foi, mais uma vez, um processo muito burocrático, que não foi devidamente, que não houve uma sensibilização da opinião pública, em que é mais uma decisão de caráter político, muitas vezes generosa, mas que nos traz muito pouco. A ideia de que é por isso que nós nos vamos entender melhor com os brasileiros parece-me uma ideia perfeitamente pateta. Porque, de facto, o problema que nós temos é que nós entendemos a língua brasileira com muita facilidade. Os brasileiros têm muita dificuldade em nos entender, fora de alguns centros, mas eu lembro-me de encontrar um dia o Pedro Abrunhosa no Rio de Janeiro, ele tinha cantado lá, e ele dizia-me que um dos problemas é que as pessoas não entendiam a letra das músicas, apenas para dar um exemplo. E, apesar de tudo, era cantado, e cantado é sempre mais fácil do que falar. Nós falamos a um ritmo diferente, temos um sotaque completamente diferente e, infelizmente, não conseguimos fazer aquilo que os brasileiros conseguiram fazer em Portugal. Os brasileiros fizeram com que os portugueses entendessem melhor o brasileiro, porque exportaram a cultura popular deles para Portugal. Nós nunca fomos capazes de exportar a nossa cultura popular para lá. Nomeadamente, nunca fomos capazes de exportar telenovelas, cinema, a própria música. A ideia de que esta língua comum pode também ajudar na exportação de livros parece-me uma ideia completamente absurda. Há tempos, falando com Miguel Sousa Tavares, a propósito do Equador, que foi um sucesso no Brasil, os brasileiros propuseram-lhe reescrever o livro em brasileiro, nomeadamente utilizando para as fazendas o nome Chácara. E o Miguel recusou, porque disse: não, eu escrevi a fazenda, porque eram as fazendas de café, não é? Não vou escrever Chácara. E, no entanto, foi um sucesso no Brasil. Portanto, tudo isto me parece uma coisa muito política, muito da ortodoxia da política, daquilo que é a política consensual, mas que depois, para nós cidadãos, tem muito pouco, e, portanto, acho que esta carta vai chamar a atenção
de um problema que persiste e que não é... Eu continuo a escrever, devo dizer, sempre que posso, escrevo de acordo, por exemplo, na Bola, escrevo de acordo com a antiga ortografia. No JN já sou obrigado a escrever de acordo com o acordo ortográfico, mas deixo que sejam os editores a tratar disso, porque eu confesso que não consigo escrever uma ata, ATA. Não consigo. Portanto, enfim. Júlio, este fez de confusão este acordo? Quer dizer, o Rui já disse, os angolanos... O Brasil adiou para 2016. É de enorme bom senso. Os brasileiros adiaram e os portugueses não, quer dizer, enfim, quem tratou disto está numa posição que receio que se tenha vindo a tornar um bocado moda neste país, que é, então nós é que vamos ser radicais, inovadores, etc., e levamos isto avante. A questão é que, mesmo em termos pragmáticos, não levamos isto avante. Não é? Eu fui fazer uma pequena recolha e uma das queixas é que, naquilo que deveriam ser livros de referência, como dicionários, etc., ninguém se entende. Não há uma uniformidade. Exatamente. Depois, descobri tradutores a trepar pelas paredes e a dizer que não é possível. E fui ao ponto, através de amigos meus, de ter até tido feedback de programadores que programaram os instrumentos informáticos para fazer isto e eles próprios dizem que aquilo está cheio de buracos e que é complicadíssimo. Depois, há num dos blogs uma passagem que eu desconhecia completamente, da argumentação a favor do acordo, que é extraordinária, que é as nossas crianças libertas de terem de perceber que há consoantes que não se leem, ficam muito mais disponíveis para aprender outras coisas. Eu, por amor de Deus e do acaso, eu tenho a certeza que não é isso que está a entravar a aprendizagem das nossas crianças. E, portanto, acho que era muito bom parar e pensar. Por exemplo, escreve-se a carta ao Ministro da Educação que diz isto é com o Secretário de Estado. Não é. Não estou a dizer que o Secretário de Estado não tenha uma participação importante nesta discussão. Mas isto é com o Ministro da Educação e com o Secretário de Estado da Cultura. Porque é isso que está em questão aqui. E, portanto, acho que era mais do que a altura para deixar assentar a poeira e rediscutir isto calmamente. Por exemplo, uma coisa que o Rui pôs em cima da mesa, ainda não me aconteceu a mim, até agora tem-me sempre sido permitido escrever como quero e depois vem a nota por indicação. Pronto. E eu isso não estou de acordo. Com todo o carinho que tenho pelo JN, não é? Não estou de acordo. Quer dizer, acho que aí, por exemplo, vai mais longe. É um atentado à liberdade das pessoas. Se me disserem assim, olha, mas o que eu não acredito, mas olha, você escreve assim e não é entendido no Brasil. Está bem, a responsabilidade é minha, eu não fico preocupado com isso. Agora, aqui, nos veículos de comunicação habituais, não acho curial que os autores sejam obrigados a fazê-lo. Não acho? Isto vai ter alguma solução? Os brasileiros a adiar, os angolanos contra, nós confusos. No nosso país há muito pouco bom senso. Eu acho que este país tem muito pouco bom senso. Infelizmente, se nós tivéssemos bom senso, até porque os brasileiros ficaram-se pelo talvez. Os angolanos disseram que não. Somos nós que estamos a adequar a nossa escrita à forma de falar dos brasileiros. É essa a ideia? Ganhamos alguma coisa com isso? Quanto a esta história das consoantes, é uma patetice, porque, por exemplo, em inglês, que é a língua praticamente, é quase o Esperanto do século XXI, há uma data de consoantes que não se lê. Não se lê. E não é por isso que as crianças têm problemas, ou que nós temos problemas a falar inglês, ou a utilizar o inglês até hoje em dia cada vez mais na comunicação. Portanto, parece-me que num país com bom senso, se houvesse bom senso, se ouvissem as pessoas com bom senso que têm falado sobre isto, outro galo cantaria. Em Portugal é provável que esta situação fique assim, nesta indefinição, com cada um de nós a escrever as coisas à sua maneira, com cada um de nós depois a ser de vez em quando forçado a trocar. Eu, pela minha parte, naquilo que puder, vou continuar a escrever com a ortografia antiga. É que na prática o que temos é um desacordo ortográfico. É um desacordo ortográfico. Exatamente. O acordo ortográfico, ao que parece, está toda a gente obrigada a aderir. Quem não o fizer pode ser multado ou enfrentar mesmo penas de prisão. Já anda na rua a polícia do acordo ortográfico e nós fomos acompanhar o seu primeiro dia de trabalho. Ora então, bom dia. Bom dia. Os seus documentos de identificação, por favor. Então, mas porquê? Porque a autoridade lhe está a pedir os documentos de identificação, cidadão.
Carlos Costa, o que é que o senhor está aqui a fazer? Fazer nada. Nada? Alguma coisa o senhor deve estar aqui a fazer. Só gente, não estou a fazer nada, então sentei-me aqui, não estou a fazer nada, sei lá. Não estou a fazer nada. Olha, estou a pensar na vida, estou a refletir, sei lá. Desculpe, o senhor disse. Está a refletir. Sim, estou a refletir nas coisas. A refletir com C antes do T. Com o quê? C antes do T. Com C antes do T? Sim, ainda deve ser, não é? Sim, com C antes do T. Sr. Carlos Costa, já vai ter que nos acompanhar até à esquadra por uso indevido do acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990. Pai, mas isto não é correto. Isto não é correto, pá. Não é correto? O senhor disse correto com C antes do T outra vez? Sim, não é? Nas nossas não é barras. correto. Tenho a opção de mudar para opção, se calhar opção que se diz opção, não é opção, se calhar, não, opção é a minha prima que vive no Egito. Egito nos egípcios, que vivem os egípcios no Egito. Ou no Egito é que vivem os egípcios. Eu penso logo em Egito. Eu penso logo em Egito. Realmente é um fato. Não, é um blazer. Está ótimo, ótimo! Boa tarde, Sr. Condutor. Puxou os documentos, por favor. O senhor sabe para que serve o pisca? Sim, é para avisar que vou mudar de direção, esquerda, direita, separo. Direção com C e C de cedilha? Não. Agora é só com um C, de cedilha. Só usa um C, não é? Muito bem. Parece que está tudo em ordem. Era só? Ok. Pode seguir viagem, por favor. Obrigado e bom fim de semana. Alto. O senhor disse bom fim de semana com hífenes? Acho que sim. Porta sair do carro, por favor. Bora. Para fora. Desculpa. Deixa lá fora. Eu deixei bom fim de semana. Manda em cima do jardim. Manda em cima do jardim. Ainda está passado com 2 S ou quê? O senhor tem o direito de permanecer em silêncio a não ser que utilize a supressão das consoantes IP. Supressão das consoantes? Ouça lá, espera lá. Vamos lá pensar claro, que você não está a fazer sentido nenhum. Não pensa claro, não calou. Com H. Com H? Com H. Pronto, agora calou. Não é com H. É H mudo. Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica. Calou. Ninguém para. Pé. Fecha o Benfica. Lá para fora. Lá para fora. Muito bem. Ninguém para. Ninguém para. Já te mostro. Ninguém para o Benfica. Pedimos desculpa pelo incómodo. Senhor agente, eu tinha-os avisado. Ninguém para o Benfica, ninguém para o Benfica. Ninguém para o Benfica. What you gonna do when they come for you? Bad boys,